grande honra para nós, Érico Veríssimo. Nós temos a satisfação de apresentá-lo pelo ar, através do telefone. Acho que é uma coisa inédita para os ouvintes do interior. Ouvir Érico Veríssimo pelo telefone. E tenha certeza, Érico, que você está sendo ouvido e muito nesse momento em Cruz Alta. Eu estive há 2 semanas em Cruz Alta e quero te confessar que levei 13 horas para lá chegar. Não sei se no tempo em que você emigrou para Porto Alegre, as dificuldades eram semelhantes. Agora... Eram maiores. Eram maiores ainda. E você quer transmitir alguma mensagem para os ouvintes do interior e especialmente para os ouvintes de Cruz Alta que nesse momento nos acompanham? Bom, eu quero aproveitar essa grande oportunidade para cumprimentar a gente do Rio Grande, que merece toda a minha simpatia e da qual eu me orgulho e da qual eu falei num livrão de 2.200 e tantas páginas, e dizer-lhes que acabo de escrever mais um livro em que não aparece nenhum gaúcho, mas que nem por isso deixa de ser um livro em que aparece gente de algum interesse humano. É um livro que naturalmente fará muita gente cerrar o senho com desagrado, porque trata de problemas com muita franqueza, problemas políticos, problemas de sexo, problemas de religião, problemas da nossa época. Eu acredito que um escritor deve ter, antes de tudo, 2 coisas: sinceridade e coragem. A coragem de dizer o que pensa e a sinceridade também de se exprimir francamente. O livro trata de assuntos internacionais, mas nos toca muito diretamente. E os últimos acontecimentos em Santo Domingo tornaram esse romance que eu acabo de lançar quase profético. Não há um problema de Santo Domingo que, de uma maneira ou de outra, não esteja tratado em O Senhor Embaixador. Fora disso, eu desejo a todos os meus amigos do Rio Grande um bom dia, um bom ano, uma boa safra se for tempo de safra, uma boa época de plantação se for essa a situação. Com Érico Veríssimo ao telefone já se vê que todos estão tendo efetivamente um bom dia. Agora uma pergunta, Érico. Ou não? Dizem que este livro é a sua obra definitiva. Tem fundamento? Não, mas é muito difícil dizer isso. Eu considero um livro diferente dos outros. Se nós deixarmos de parte o primeiro volume do Tempo e o Vento, que eu considero a minha obra mais importante, eu acho que este é o meu livro melhor. Por uma questão de ritmo e estrutura. E é o livro em que eu apareço mais desinibido. E alguns amigos que leram acham que é meu livro melhor. Pegaram e não conseguiram largar. Isso é a melhor coisa que um escritor pode ouvir. É claro que a crítica se manifestará, fará objeções, haverá objeções de ordem política, de ordem social, de ordem particular, enfim. Mas a coisa importante é a comunicação com os leitores. Assim como a gente adoece de sarampo, os amigos de Érico Veríssimo sabem que ele adoece de romance. É verdade. Constava que você estava escrevendo um livro, seria Mel e Sol, sobre a Grécia. Sol e Mel, é. E de repente adoeceu gravemente o senhor embaixador. É. A gestação foi de quanto tempo, Érico? A gestação foi de quase 2 anos. 2 anos? É. Eu tenho medo que tenha saído um monstro depois de tanto tempo. Mas não saiu muito grande, não. Pois não. Saiu de tamanho normal a criança. E você se inspirou particularmente em quê para escrever sobre a América Latina? Inspiração local aqui brasileira ou América Central ou experiências? América Central e Caribe, mas há muita coisa que nos toca, porque nós estamos do mesmo barco. Mas não houve inspiração direta assim. Eu não fotografei nenhuma pessoa que eu tivesse conhecido em Washington, nos meus tempos de diretor cultural da OEA, nem fiz a minha república a feição de nenhuma outra república, mas servi de muitas delas. Nicarágua, Guatemala e Santo Domingo mesmo. Inclusive o Brasil? Hein? Inclusive a República do Brasil? Há um personagem que se manifesta diretamente sobre a situação brasileira. E a nossa situação aqui é diferente. Nós não temos companhias de frutas que influem diretamente na nossa política. O nosso exército é um exército mais decente do que aqueles exércitos que eu conheci lá nas repúblicas do Caribe. Enfim, há diferenças, felizmente.
mas há muita coisa ainda parecida com o Brasil. Eu fico muito satisfeito de trazer aos ouvintes da Rádio Guaíba, assim de manhã cedo, o Érico Veríssimo. Essa conversa, evidentemente, está sendo gravada de véspera, porque o Érico Veríssimo, às 7h30 da manhã, não está no ar. Não estou no ar, exatamente. Mas, pelo que eu sei, você trouxe dos Estados Unidos um rádio despertador, né? Trouxe, foi roubado. Ah, foi roubado? Foi roubado e não pude recuperar o rádio. É lamentável, então nós vamos providenciar aqui na Rádio Guaíba para lhe obter outro rádio despertador para você despertar com a Guaíba novamente. Porque... Tá bom, olha, Flávio. Sim. Eu fui muito franco nessa entrevista porque você foi sempre um homem franco e corajoso. Muito obrigado, Érico. E é por isso que eu acho que não podia falar de outra maneira. Muito obrigado. Informalmente também. E faço questão de colocar esse microfone permanentemente à disposição de homens francos, corajosos e valentes como Érico Veríssimo. Muito obrigado, Flávio. Quando você quiser nos dar a honra de comparecer aqui pessoalmente, Pois não. nós ficaríamos imensamente gratos e honrados. E uma pergunta final. Sou eu e honrado também. Muito obrigado, Érico. Grande abraço para você. Uma pergunta final, Érico, Sim? agora já no setor de relações públicas e do senhor embaixador. Sim. A tarde de autógrafos será às 17 horas de sexta-feira. De sexta-feira. Nós estamos gravando isso quinta-feira, portanto, Sim. irá ao ar amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, 5 portanto, horas da tarde na Livraria do Globo. na Livraria do Globo. Exato. Então vamos convidar aos porto-alegrenses a comparecerem e dar o microfone, ou melhor, o telefone para o Érico dar um abraço muito grande, muito amigo e muito fraternal, como grande, bom amigo e fraternal é o escritor Érico Veríssimo no público do Rio Grande do Sul, especialmente nos seus conterrâneos de Cruz Alta que estão nos ouvindo nesse momento. Pois aqui fica o meu grande abraço cordial, como sempre, e cheio de esperança e de fé no futuro da nossa terra, da nossa gente. Muito bom dia. Obrigado, Érico. Adeus. Até lá. E assim, senhoras e senhores, chega ao término a edição de sexta-feira, 4 de junho de 1965, do Informativo das Indústrias Vale. Hoje, às 5 horas da tarde, o escritor Érico Veríssimo, com quem acabamos de manter essa inédita entrevista, estará na Livraria do Globo, autografando os exemplares de seu novo lançamento, O Senhor Embaixador. A Rádio Guaíba me pediu para entrevistar meu pai, o escritor Érico Veríssimo, que está aqui agora na minha frente, com a sua cara triste de sempre. São 5 da tarde do dia 2 de outubro de 1966. Bom, por onde vamos começar? Minha filha, não tem importância por onde a gente começa. A verdade é que eu não tenho nada verdadeiramente importante para dizer a meus amigos do Brasil, a não ser que estou com muita saudade deles. Eu tenho sido entrevistado tantas vezes que fatalmente terei de repetir coisas já ditas. Não é que me falte assunto ou vontade de dizer o que penso, mas eu precisaria mais do que 20 ou 15 minutos de uma entrevista de rádio para dar todas as minhas impressões colhidas neste último ano. E que tal se informasses teus leitores, amigos brasileiros, de tuas atividades nesses quase 15 meses de ausência do Brasil? Sim, podemos falar também de seus planos para o futuro. Parece que um homem que já entrou na casa dos 60 não tem muito futuro. Mas o que eu posso assegurar aos meus amigos é que eu farei o possível para viver ainda muitos anos e escrever muitos livros. A minha atitude no momento é de grande otimismo, uma vontade cada vez maior de viver. Olhando para trás, para a minha obra, a minha sensação, a minha impressão é de descontentamento com o que fiz. E o desejo que eu tenho é de começar uma nova carreira, dentro da literatura, é claro, mas um novo rumo. Como se eu fosse ainda aquele rapaz de 25 anos que no dia 6 de dezembro de 1930 deixou Cruz Alta com a maleta na mão, 100 cruzeiros no bolso e o coração cheio de esperança.
Eu posso dizer a vocês que neste ano, 1 ano e 3 meses em que eu estou ausente do Brasil, eu vi muita coisa por aqui, escrevi um livro nos primeiros 3 meses depois da chegada, fiz uma longa viagem pela Europa, começando por Israel, onde estivemos, minha mulher e eu, quase 1 mês, e onde eu vi coisas admiráveis que aquela gente está fazendo. Fui depois à Grécia, rever a Acrópole, o Mar Egeu, aquelas belas ilhas, as proximidades da costa grega. Depois, como não podia deixar de ser, visitei Itália, Roma, Florença, Veneza e finalmente tomei um trem que me deixou em Toulouse, onde tive a felicidade de encontrar um grande amigo, o professor Roche, que é um brasileiro honorário. Acontece que o professor Roche, no seu curso de literatura brasileira e portuguesa na Universidade de Toulouse, usa como livro de leitura o primeiro volume do Tempo e o Vento. Cheguei lá e encontrei os rapazes muito interessados nas aventuras do Capitão Rodrigo e queriam por força saber como tinha nascido essa personagem. Então, durante 1 hora, eu procurei dar-lhes a gênese dessa personagem, dando a minha teoria da criação literária. Depois disso, eles me bombardearam com muitas perguntas e eu fiquei, mais do que nunca, consciente de que eu conheço muito pouco a minha própria obra. Depois de Toulouse, uma viagem até Madrid, onde falei no Ateneu, em péssimo espanhol, fiz uma conferência sob o título de El escritor enjuicia su obra. Depois disso visitei Toledo e no automóvel que meu simpático editor português nos mandou, nós visitamos a Castilha, fomos de Madrid a Ávila, Zamora, Lyon, Salamanca, Santiago, Vigo e entramos em Portugal, onde quase nos mataram de amor. Aquela grande, aquela simpática gente. Em Portugal, fiz algumas conferências, dei muitas entrevistas, revi muitos amigos. De Portugal, segui para Paris, onde permaneci durante 1 mês, sempre com a minha mulher, naturalmente. Eu sou desses homens que têm o mau hábito de viajar com a própria esposa. E lá, em Paris, encontrei 4 amigos muito queridos, 2 casais, o desembargador Gino Serve e o doutor João Gomes da Silveira, e esse sexteto de gaúcho virou Paris pelo avesso. Voltei de novo para este recanto rural, mas sem vacas, de Virgínia, onde minha filha e meu genro têm a sua casa, e aqui fiquei à sombra dos netos, lendo, escrevendo, fazendo planos, tomando notas para um livro sobre Israel, que vai ser a minha próxima obra. E agora estou aqui em véspera de viagem, véspera de volta ao Brasil. Creio que teus amigos gostariam de saber que pensas do Brasil, depois de teres visitado tantos países da Europa e da América. Eu sou um incurável otimista. Viajando pela Europa, pela América, pelo Oriente Médio, eu, um grande devorador de paisagens, um homem cujo apetite geográfico é insaciável, falei com muita gente, vi muitas cidades, muito campo, colhi muitas impressões, algumas das quais escrevi, e chego à seguinte conclusão, que, apesar de todos os nossos problemas, o Brasil é ainda o melhor país do mundo para a gente viver, principalmente no que diz respeito às relações humanas. Em toda parte do mundo se encontra gente boa, má, neutra, medíocre, etc. Mas o saldo favorável ao Brasil em matéria de relações humanas é enorme. É por isso que eu sempre, por mais voltas que dê no mundo, volto ao Brasil. E agora volto exatamente, embarco amanhã,
3 de outubro, dia de eleições. Estou curiosíssimo por saber quem é que vai ganhar as eleições amanhã. Para encerrar essa conversa, eu tenho uma pergunta pessoal. Como foi que conseguiste aguentar as travessuras dos teus netos? E como pudeste escrever um livro no meio deste caos? Pois os meus netos, teus filhos, são 3 simpáticos patifes. Uma das trincas mais barulhentas e insubordinadas que eu já encontrei na minha vida. Mas a companhia deles me foi muito agradável, como a de vocês, a tua e do teu marido. E os meus 3 netos me devolveram uma coisa que eu havia perdido. No princípio da minha carreira, quando eu era moço, eu trabalhava no meio do barulho, a vitrola ou o rádio tocando com toda a força, gente conversando, a porta batendo, o telefone tilintando. Quando entrei na casa dos 40, eu comecei a perder essa capacidade e necessitar de mais sossego. Agora, aos 60, graças aos teus filhos, eu recuperei essa faculdade de poder me aliar do caos, do barulho e trabalhar em paz. O livro que eu escrevi aqui foi uma pequena autobiografia, que eu chamo de autobiografia compacta, com o título de O Escritor Diante do Espelho, e feita especialmente para edição na minha ficção completa, que a Aguilar do Brasil vai publicar dentro de pouco, em 7 volumes, com papel da Índia. Os originais dessa autobiografia estão autenticados da seguinte maneira: de caricaturas de pessoas, cachorros, elefantes, girafas. De vez em quando meu neto mais moço aparecia e dizia: "Vovô, make me a dog", "Vovô, me faz um cachorrinho", e lá eu interrompia o trabalho e desenhava um cachorrinho. E as páginas desses originais estão marcadas com as impressões digitais desses bandidos em geleia de laranja, de uva, e há também uns respingos de ovo e de café pelos quais é responsável esse escritor, que se despede aqui de vocês com um grande e saudoso abraço. Aqui eu, Clarissa Veríssimo Jaffe, termino essa entrevista, aproveitando a oportunidade para mandar um abraço para meus amigos e amigas desse inesquecível Brasil. Muito obrigada.